Eu quero dizer a vocês que quem está falando aqui hoje é uma profissional do direito que trabalha com a categoria dos agentes comunitários de saúde, agentes com base em MIS, desde 2005, para ser mais exata, desde 28 de outubro de 2005, quando eu fui convidada por Ruth Brilhante a ser advogada voluntária da Federação Goiana dos Agentes Comunitários de Saúde. E nessa instituição, nessa entidade, eu estou advogando até hoje. Passei pela CONAX, saí da CONAX em junho, amanhã vão fazer 2 anos que eu saí da CONAX, em junho de 2019. E a mesma pessoa que conduziu vocês para a aprovação da emenda constitucional 63, da Lei 12.994, das leis 13.342, da Lei 13.595, da Lei 13.708, e estamos hoje aqui para cumprir o nosso papel, e eu gostaria muito da atenção de vocês. É um momento muito delicado para a categoria dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Diante da fala do deputado, do nobre deputado Valteni Pereira, feito essa semana no plenário da Câmara de Deputados, eu me sinto na obrigação de pedir a todos vocês que me ouçam e que reflitam a importância da gente conhecer dos nossos direitos e dizer o que eu quero, e não permitir que a categoria caia num grande engodo, numa grande armadilha. Eu tenho certeza que as nossas entidades, elas precisam conhecer a verdade. E se nós estamos sendo enganados, nós precisamos, nesse momento, ter a responsabilidade de abrir os olhos e dizer, olha, nós não vamos nos servir a interesses pessoais, a interesses políticos pessoais. A nossa categoria é muito maior do que isso. E eu quero trazer a vocês a verdade dos fatos sobre a PEC 22, e eu quero hoje dizer aqui a vocês, a categoria não pode apoiar a PEC 22 na forma dessa estratégia apresentada pelo deputado Valteni Pereira, que está, até onde a gente tem observado, conduzindo as estratégias da Confederação. A Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde é uma entidade séria que escreveu boa parte da história da categoria dos agentes comunitários de saúde e agentes com base em endemias, e não merece ser enganada como está sendo enganada nesse momento por uma estratégia que não é interessante para a categoria, não interessa a categoria, mas interessa, sim, única e exclusivamente aos interesses pessoais, políticos, partidários do nobre deputado Valteni Pereira, e eu vou lhe apresentar agora quais são as consequências disso para a nossa categoria. Mas antes, eu gostaria de pedir a vocês que a gente, nesse momento, ouvisse a fala do deputado Valteni, e a gente vai comentar trecho por trecho desta fala do deputado Valteni, e vamos lhe apresentar as condições que ele apresenta para nós como condição para podermos aprovar o piso salarial de 2 salários mínimos. Vamos fazer uma emenda aglutinativa, juntando o texto original da PEC 22, que diz que nenhum agente comunitário de saúde, nenhum agente de combate às endemias ganhará menos que 2 salários mínimos. Quero falar com vocês aqui sobre o que ele acabou de dizer. Primeiro, ele fala que a PEC 22, ela tem o objetivo de garantir pelo menos 2 salários mínimos de remuneração. Gente, remuneração não é piso salarial. Remuneração é salário bruto. Ele está aqui dizendo que esta PEC, no seu texto original, está garantindo não o vencimento básico da categoria, ele está garantindo a remuneração. O salário bruto é o vencimento base, o seu adicional de tempo de serviço, a sua gratificação, a sua insalubridade. Somou tudo, isso deverá ser, no mínimo, 2 salários mínimos. É o que vocês hoje
boa parte, aqueles que recebem 1.550, já recebe insalubridade, gratificação em quinquênio, já recebe mais do que R$ 2.200. Então, isso é o que ele está prometendo nos primeiros 10 segundos da fala dele, aqui dentro do plenário. E ele não está mentindo, eu quero provar aqui a você o que ele está dizendo. Vamos lá? Eu convido a vocês para lerem o parágrafo 10 da PEC 22, o seu texto original a qual ele se refere. Diz assim, os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários terão somados aos seus vencimentos adicional de insalubridade. Então, esta soma é o que ele chama de remuneração. Então, o seu piso salarial não será R$ 2.200, e em cima deles virá o adicional de insalubridade. Muito ao contrário, está dizendo que dentro do seu vencimento também estará sendo considerada a insalubridade, o adicional de insalubridade. Por isso que ele fala, a PEC vai garantir a sua remuneração. Mas vamos ouvir o deputado, o que mais ele tem para nos dizer sobre a PEC 22 que ele está defendendo. E esta PEC está pronta para ser votada em plenário em 2 turnos. Recentemente foi apresentado a PEC 14, que trata de assuntos correlatos. A PEC 14 está contida na PEC 22. Diante... Opa! O que ele está dizendo? Que a PEC 22 está pronta para ir a plenário. E que agora nós temos a PEC 14. Eu quero contar uma pequena coincidência para vocês. O deputado Valtenir Pereira, ele é suplente de deputado, ele não é titular da vaga de deputado pelo Mato Grosso. Ele é suplente e assumiu o mandato por 4 meses, sai agora no mês de agosto, exatamente depois que nós autenticamos a PEC, para as assinaturas da PEC 14, quando nós começamos a colher as assinaturas da PEC 14. Gente, isso não foi coincidência. Infelizmente, isso não foi coincidência. Mas eu preciso dizer mais a vocês um pouquinho. Lá no início, ele fala que a PEC 22 trará 2 salários mínimos como piso salarial, e ela está pronta para ir a plenário, certo? Vamos ver o que ele diz mais sobre isso. E agora ele fala sobre a PEC 14 e diz que as duas têm correlação. A PEC 14 não fala de piso salarial. Já falamos sobre isso aqui. A PEC 14, ela fala sobre aproveitamento, sobre o processo seletivo, sobre a desprecarização, sobre a aposentadoria aos 25 anos da atividade do agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias. A PEC 14 fala sobre a obrigação do TCU fiscalizar os municípios e fala sobre a punição do município que deixar de cumprir a emenda constitucional 51. A PEC 14 não fala de piso salarial. Então, essa correlação aqui dita pelo deputado Valtenir, e aí ele coloca a situação como se fosse um favor para a PEC 14. Mas esse favor não é para a PEC 14, é o favor para defender o seu espaço político dentro do estado do Mato Grosso. E isso nós precisamos saber, as nossas lideranças precisam saber disso. Vamos ouvir mais o que ele tem a dizer. Destas matérias que estão sendo tratadas nas 2 PECs, eu apresentei um pedido de apensamento e outros parlamentares também apresentaram pedido de apensamento. Por quê? Porque nós podemos trazer a PEC 14 direto para o plenário, não ficar tramitando 10 anos praticamente, como tramitou a PEC 22, seria ganhar tempo, né? Ganhar aí alguns anos de tramitação, e mais do que isso, nós podemos fazer uma emenda aglutinativa. Opa! Bora falar sobre essa emenda aglutinativa e sobre essa história de que vamos ganhar tempo. Ora, gente,
Nós temos duas experiências, a PEC 007 de 2003, ela foi criada a comissão especial, foi protocolada em 2003, a comissão especial foi criada em 2005, e no ano de 2005 ela foi aprovada. Primeiro e segundo turno na Câmara, primeiro e segundo turno no Senado Federal, sendo promulgada em 14 de fevereiro de 2006. Nós não gastamos 10 anos, nós gastamos um ano para aprovar a PEC 007, depois, menos de um ano depois que ela foi criada a sua comissão especial. A PEC 391 de 2009 foi gasto menos de 6 meses entre o protocolo e a votação do primeiro e segundo turno. Então, nós não temos aqui um histórico de demandas com a categoria que vá nos dar essa preocupação de que nós teremos na PEC 14 que esperar mais 10 anos. Primeiro, porque a PEC 14 é uma estratégia da categoria e não de um parlamentar. Bora seguir aqui, quando ele fala da emenda aglutinativa. O que é a emenda aglutinativa? Essa emenda, ela não modifica o texto, ela vai aproveitar o que já está no processo de votação, de análise das duas PECs. A PEC 14 não tem nada, ela nem pela CCJ passou, então é o texto original. E há um questionamento sobre ser pensada nesta fase, a PEC 14. Ela não passou nem sequer pelo juízo de admissibilidade da CCJ. Isso já é uma preocupação de insegurança jurídica, mas que a gente compreenda que isso não é o caso agora. O que a PEC 14, em relação ao piso salarial, poderá somar com a PEC 22 nesse momento? Nada. Nós não falamos de piso na PEC 14, não tem lá o valor R$ 2.200 na PEC 14. Então, vai sobrar o quê para fazer emenda aglutinativa? O texto original da PEC 22, o texto que falava em 2 salários mínimos. Esse texto foi retirado no relatório do deputado Raimundo Gomes de Matos, porque ele é considerado inconstitucional. E é esse texto que o deputado Valtenir quer trazer para a PEC 22 no plenário. E para isso, gente, eu preciso alertar vocês sobre o artigo 7º, inciso 4, que nós já falamos na live anterior sobre ele. E eu quero agora pedir a vocês para a gente ouvir, nesse momento, o que foi colocado em 2017 sobre essa questão da fala dos 2 salários mínimos. Eu vou chamar todos vocês, 2 minutinhos de atenção sobre a fala do deputado Mandetta, presidente da Comissão Especial da PEC 22, que analisou o texto do relatório final, e olha o comentário dele sobre os 2 salários mínimos que Valtenir agora quer trazer novamente para o texto como emenda aglutinativa para o texto do plenário. Veja só o que Mandetta fala sobre isso. Vou passar agora para vocês, esse vídeo está à disposição no YouTube e também no site da Câmara de Deputados. Há um acordo de todos os partidos hoje na solicitação de vista coletiva por todos os membros da comissão. Pergunto se algum parlamentar gostaria de fazer uma discussão sobre o texto. Bom, eu vou fazer alguns breves comentários, alguns esclarecimentos, porque quando do texto original do deputado Valtenir, a redação original colocava o piso de 2 salários mínimos. Acho que isso daí todo mundo tinha consciência disso. Acontece que não se pode, sob pena de cair na inconstitucionalidade, não se pode estabelecer número de salários. Não se pode colocar 2 salários, 3 salários, 5 salários. Isso foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, tinha que sair desta situação de 2 salários para um valor. O valor possível, organizado, o deputado Raimundo teve várias vezes no planejamento, junto com a Alane, enfim, com todos,
foi iniciar com esse piso de 1.600. A grande novidade que eu percebi aqui, a grande introdução, foi o reajuste pelo INPC mais a variação do PIB acrescido de 20%. Então, acho que isso vai colocar, por parte do governo, uma necessidade premente dele fazer uma regulamentação, sendo que, quando ele for fazer a regulamentação, ele não pode partir de nenhum valor inferior ao que está aqui, ou seja, quanto mais tempo ele demorar para fazer a regulamentação, mais ele vai ter que partir de um valor sempre acima. Então, acho que, dentre o que era possível da constitucionalidade, isso foi muito difícil de ser encontrado. Isso é um caminho praticamente inédito dentro dessa casa, por isso eu reforço o agradecimento à consultoria, que achou essa fórmula de colocar nas disposições transitórias, reservando, não deixando. Lembra daquela outra PEC que, quando fez a regulamentação, nós fizemos um esforço enorme e veio um veto no final. Aqui a gente está jogando para a disposição transitória e praticamente encerrando essa discussão e recompondo, porque aquele piso que era de 1.014, se tivesse tido os reajustes normais, nós estaríamos em volta desse valor. Acho que é nesse sentido que eu vejo o grande avanço, a grande colaboração do relator. Espero que todos tenham ouvido a fala do ex-ministro Mandetta, na oportunidade, presidente da Comissão Especial da PEC 22. É importante a fala de Mandetta, porque ele vem ao encontro daquilo que a própria Confederação, através da condução que nós tínhamos ali na assessoria jurídica, nós buscamos essa solução jurídica para que houvesse segurança jurídica. Qual é a consequência disso, doutora Elaine? Se passar os 2 salários mínimos. A partir do momento que passar, não vai precisar do governo fazer mais nada. Basta um prefeito dizer: eu não vou pagar porque é inconstitucional. A nossa categoria não precisa disso. Nós não precisamos passar por esse arroxo, essa enganação jurídica. O STF é muito claro: qualquer indexação, qualquer fixação de reajuste ao salário mínimo é inconstitucional. Nós estamos aqui com a fala do deputado Mandetta, presidente da comissão em 2017, ministro da Saúde até ano passado. E eu quero aqui dizer: doutora, mas na PEC 22 tem lá 1.600. Bom, então nossa categoria vai estar entre 2 situações se optar pela PEC 22 hoje, principalmente com essa estratégia apresentada pelo deputado Valteni. Ou ele opta por 2 salários mínimos de forma inconstitucional e assume o risco de ganhar e não levar nos municípios, e aí eu não quero acreditar de forma nenhuma que a CONAX tenha consciência disso. Eu acredito sim que está confiando na orientação desse parlamentar, que por várias vezes foi parceiro da categoria, mas que agora eu preciso alertar a vocês que esta orientação, essa estratégia é extremamente equivocada. Ou eu aceito os 2 salários mínimos, porque como emenda aglutinativa é esta a expressão que pode ser colocada no texto em plenário, ou eu vou aceitar o valor que está no texto do relatório final, que é o valor de R$ 1.600. Esse valor significa um reajuste de R$ 50 para a categoria assim que a PEC for aprovada. Nenhum, nem outro, não é opção para a nossa categoria. Não é opção para a nossa categoria. Essa PEC não é a PEC da dignidade mais. Ela é a PEC da enganação. Essa PEC é a PEC que vai trazer à categoria um retrocesso dentro do processo legislativo. E aqui eu lamento muito, porque as nossas entidades estão sendo enganadas e levando ao erro vários outros parlamentares que confiam na condução das estratégias da categoria no parlamento. Nós precisamos acordar urgente com isso. Eu quero ouvir mais o deputado Valteni Pereira na sua fala. Ele tem mais coisa a dizer para a gente e a gente precisa compreender bem o que ele está colocando aí como estratégia para a votação da PEC 22 e como isso pode
trazer uma grande conquista para a categoria. O que eu estou dizendo é que essa estratégia é equivocada e que essa situação nós não podemos colocar a categoria nesta situação, nesse momento. Nós precisamos ter outra solução para a categoria. E é isso que eu estou aqui colocando para vocês, alertando a vocês sobre isso. Vamos lá? Diante destas matérias que estão sendo tratadas nas duas PECs, eu apresentei um pedido de apensamento e outros parlamentares também apresentaram pedido de apensamento. Por quê? Porque nós podemos trazer a PEC 14 direto para o plenário, não ficar tramitando 10 anos praticamente, como tramitou a PEC 22, seria ganhar tempo, né? Ganhar aí alguns anos de tramitação, e mais do que isso, nós podemos fazer uma emenda aglutinativa, juntando o texto original da PEC 22, que diz que nenhum agente comunitário de saúde, nenhum agente de combate às endemias ganhará menos que 2 salários mínimos, que trata da aposentadoria especial, que eles devem ter aposentadoria especial, e fala também de garantir a insalubridade, que Brasil afora... Opa! Vamos lá. O que diz, pessoal? O deputado está acabando de dizer aqui que a PEC 22, ela fala de aposentadoria especial. Vamos lá ver o que diz. Primeiro que não é o texto que vai a plenário, é o texto original. Esse texto original, para ele ser considerado no processo de votação, haverá que ter uma solicitação ou um destaque para que ele seja revisto em plenário. Vamos lá ver o que acontece se a gente observar o texto da PEC 22, quando ele fala da insalubridade. Vamos lá? Mesmo parágrafo 10, ele fala aqui, ó, adicional de insalubridade e aposentadoria especial. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês estão vendo aí o texto? Primeira coisa que eu quero colocar para vocês, garantir o adicional de insalubridade por atividade profissional, por categoria, já é algo questionável dentro do Poder Judiciário. Se fosse assim, seria muito mais fácil todos nós estarmos recebendo o adicional de insalubridade, embora aqui ele nem coloque qual é o percentual. Mas não é uma situação jurídica pacificada. E quando ele fala de aposentadoria especial, a diferença disso aqui para o que está previsto na PEC 14 é astronômica. A PEC 14 trata de uma aposentadoria exclusiva, não por atividade insalubre, mas por exercer atividade de ACS ou ACE. E aí, eu quero colocar vocês, mais uma vez, diante do dilema. Eu tenho hoje uma proposta que está pronta a plenário desde 2017, mas que, se ela for votada, ela vai estar sujeita a inúmeras situações de insegurança jurídica. Eu preciso compreender que, se eu quiser mexer no texto da comissão especial em plenário, eu já vou ter uma dificuldade. Por quê? Porque para o governo federal, aprovar um piso de R$ 1.600 é ótimo, aumentar um piso de R$ 1.550 no ensino fundamental para o ensino médio técnico apenas em R$ 50 é uma conquista para o governo hoje e uma derrota para a categoria. É uma derrota para a categoria. Mas nós temos aqui, para concluir, vamos terminar de ouvir a fala do deputado Valtenir, e eu quero colocar aqui para vocês uma proposta que foi apresentada a Valtenir essa semana. E ele nos deu as costas como resposta. Vamos ouvir aqui. Nos municípios tem muita dificuldade de garantir a insalubridade aos agentes comunitários de saúde e agentes com pandemia. Eles que visitam as famílias, visitam pessoas com doenças infecto-contagiosas, manipulam venenos, no caso dos agentes de combate às endemias. Então, diante disso, com apensamento, nós podemos fazer uma emenda aglutinativa, juntando o texto original da PEC 22,
as emendas na comissão especial da PEC 22, o relatório do deputado Raimundo Gomes de Matos e mais o texto da PEC 14. Fazer um único texto e, com isso, as lideranças aprovarem no colégio de líder a inclusão na ordem do dia e nós votarmos nesta casa, em 2 turnos, a PEC 22 juntamente com o apensamento da PEC 14. Então eu deixo aqui registrado esse pedido aos líderes e também o pedido à mesa para que nós possamos apensar essas 2 PECs e avançarmos. Assim nós estamos ganhando tempo e valorizando ainda mais esta categoria que hoje entra nas casas das pessoas, orientando os moradores a prevenir de doença, orientando os moradores a ter qualidade de vida e ainda mais em tempos de Covid. Então quero pedir aqui, senhora presidente, que seja incluso na... Gente, em resumo, o deputado Valtenir justifica o apensamento para nos fazer um favor à PEC 14 e a ele próprio com a PEC 22. Quero aqui ser muito clara com vocês. A PEC 14, ela traz no seu texto a aposentadoria, desprecarização e a questão do cumprimento da emenda 51 com a fiscalização do Tribunal de Contas. Ela não traz piso salarial. Eu fiz a proposta ao deputado Valtenir, fiz uma proposta ao deputado Leonardo, e aqui está o grande problema dessa situação toda. O deputado Valtenir é do estado de Mato Grosso. Não estava, no momento que nós autenticamos a PEC, não estava no exercício do seu mandato de suplente. E o deputado Leonardo é presidente da Frente Parlamentar, de forma legítima, nós encaminhamos ao presidente da Frente Parlamentar a autoria dessa PEC. Ele conversou com as entidades, todas as entidades, conversou com o movimento da federalização e assumiu, a nosso pedido, o compromisso de conduzir a autoria da PEC 14. Mas isso trouxe um conflito de base de interesses entre o deputado Valtenir e o deputado Leonardo, que não tem absolutamente nada a ver com isso. O deputado Valtenir, no início do mês de maio, sequer era deputado, estava no exercício do mandato, estava como primeiro suplente. Ele assume, se não me engano, dia 12 de maio, e vem trazendo toda essa narrativa, primeiro de que não poderia assinar a PEC, porque ela estaria prejudicando a PEC 22, porque ela poderia ser apensada e a PEC 22 poderia recuar. Todos sabem disso, desses argumentos. Ele, inclusive, ligou para várias lideranças fazendo esse argumento, que pudesse esperar a PEC 22 para depois entrar a PEC 14. Eu, particularmente, praticamente implorei ao deputado: deputado, nós podemos fazer a seguinte coisa: nós caminhamos com a PEC 14, todos juntos, caminhamos com a PEC 14, na comissão especial a gente traz o texto da PEC 22, coloca o texto correto, 2 salários mínimos agora com R$ 2.200, faz a correção, e o senhor pede o apensamento agora, nesse momento, depois que isso estiver no texto do relatório final da PEC 14. Qual é a PEC que vai ser votada? A PEC 22, a sua, deputado, a sua vai ser votada. Nós só vamos usar a PEC 14 como um instrumento para legalizar, para legitimar aquilo que nós queremos. Nós gastamos 2 meses e 15 dias para aprovar na comissão especial o relatório da PEC 22. Nós teríamos o mesmo objetivo se todos nós estivermos juntos na PEC 14. E em plenário, a vaidade de dizer eu estou votando para ele cumprir o compromisso com a categoria no Mato Grosso estaria sendo feito. Eu tenho certeza que o deputado Leonardo, com a sua característica de humildade, de perseverança, não se colocaria contrário a essa proposta se fosse para a gente
fazer e trazer a segurança jurídica para a categoria nesse momento, para essas duas demandas. Mas não faça isso, deputado, aqui eu estou lhe implorando, retire o seu pedido de apensamento, converse com os outros 14 deputados que já solicitaram o apensamento. Nós não podemos fazer com que a categoria passe por esse risco sem necessidade. É isso que eu estou lhe pedindo. Não é para dizer, olha, é o Fenaras que apresentou, olha, é a Conax que apresentou, a categoria não merece essa disputa, não. Eu tenho certeza absoluta que a Confederação está sendo enganada com essa estratégia. Não é possível não enxergar isso. Essa insegurança jurídica dita de forma muito clara pelo relatório final, procurem o relatório final da comissão especial e lá vai estar dito que, aliás, o deputado Valtenir votou a favor deste relatório. Ele concordou com este relatório em 2017. Por que agora ele discorda? Em 2017, a Confederação entendeu que era inconstitucional. Por que agora está entendendo que não é inconstitucional? Está entendendo que é seguro para a categoria. Só posso acreditar que exista um grande trabalho para convencimento, mas é um convencimento que vai levar a nossa categoria, a categoria dos ACS e ACE, para uma estratégia de insegurança jurídica. Literalmente, a gente pode até ganhar, porque eu não duvido da força da categoria, mas ela não se sustenta, porque a categoria na base vai enfrentar mais de 5.000 prefeitos, que vão achar um prato cheio para ir ao Poder Judiciário e questionar o nosso piso salarial. Ou é isso, ou aceitar o piso de R$ 1.600. Nenhum nem outro não nos contempla. Nenhum nem outro não nos contempla. Eu quero pedir mais uma vez, nós temos uma proposta alternativa. Por favor, nos ouçam, categoria nos ouça, retirem esse pedido de apensamento, para que a gente não atrase mais ainda o andamento da PEC 14 e que a gente assume o compromisso de negociar o piso dentro do texto da PEC 14. E se até lá o deputado Valtenir ainda for deputado, porque ele sai agora no mês de agosto, e ainda assim ele tiver interesse em colocar o pedido de apensamento, nós podemos tratar disso, para que a PEC dele vá para plenário com um texto, e aí sim fazer a emenda aglutinativa, para que a gente aproveite o texto da PEC 14 no seu relatório final, que a gente pode alterar, e garantir o piso salarial, a aposentadoria e a desprecarização da categoria. Eu trago aqui com vocês, estou encerrando, e encerro pedindo para a categoria ouvir essa live, ver essa live, buscar as informações corretas, coerentes e agir. A partir de segunda-feira, nós temos que agir, dizer aos nossos parlamentares que nós estamos sendo enganados e que a PEC 22 não é mais uma opção para a categoria, é uma PEC que está levando a categoria para uma enganação. E que nós temos uma opção que depende exclusivamente de nós, é levarmos isso para a PEC 14 e dentro da PEC 14 fazer os ajustes necessários de forma segura, juridicamente inquestionáveis, e vamos à luta para aprovar isso no plenário, no tempo certo, na hora certa, porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É meu pedido, meu apelo, meu agradecimento, estou à disposição, através do Fenaras, para tirar as dúvidas, e peço, mais uma vez, para que a Confederação, o Fenaras e a FENAS sentem e se coloquem na condição de lideranças e da responsabilidade de seguir uma estratégia que seja coerente e que seja juridicamente sustentável para a nossa categoria quando isso for aprovado. Valda, muito obrigado pela confiança. Diretoria do Fenaras, muito obrigado pela confiança de todos vocês. Concluo aqui, um abraço a todos e estou aqui para tirar os esclarecimentos que forem necessários aí no chat. Um abraço.